Meu nome é Alisson Araújo e hoje eu vou te mostrar como um hacker faz para invadir o Microsoft 365. E se você ficar até o final, eu também vou te mostrar como você faz utilizando o Microsoft Intune para proteger desse tipo de invasão. E a invasão que a gente está falando é nada mais nada menos que o Adversary in the Middle. Esse é um tipo de invasão mais sofisticado, onde o atacante consegue fazer um bypass e ultrapassar a barreira de proteção do Multifactor Authentication. Ou seja, ele vai ultrapassar o MFA que está configurado para o usuário, capturar o token de sessão e fazer o uso do token, inclusive em outro dispositivo. Vou te mostrar como que é esse ataque e como você faz para se proteger. Então, roda a vinheta. Se você ainda não me conhece, meu nome é Alisson Araújo, eu sou o fundador da Arxis Tech, uma empresa de consultoria, e eu também tenho um canal, sou criador do canal Araújo Tech no YouTube. Os meus dados estão aparecendo aqui em algum lugar aqui, ó. Pronto, tá aqui. Estão aparecendo aqui para você. Se você quiser entrar em contato comigo, fica à vontade. Todas as formas estão aí. Eu tive a honra de ser premiado também como MVP em 2022 na categoria Microsoft 365. Sou instrutor há 25 anos, sou MCT desde a época lá do Windows NT, né, Windows 2000, já trabalho com isso, já trabalho nessa área já há bastante tempo. Tive a oportunidade de trabalhar também no continente africano, trabalhei para a Microsoft, trabalhei para um grupo militar israelense, tanto atendendo empresas aí privadas, empresas públicas, e no Brasil a maior parte do meu tempo foi também trabalhando na área de consultoria, né, com parceiros Microsoft e alguns projetos aí desde setor bancário, petrolífero, até empresas pequenas também, empresas aí com 2 usuários, né, empresas de todo tamanho a gente já trabalhou. A gente vai falar hoje sobre o Adversary in the Middle. Eu vou mostrar para você como você faz para se proteger, mas é muito importante que antes de você implementar esse tipo de solução dentro da sua empresa, que você tenha bastante cuidado, faça primeiro num laboratório, ganhe maturidade, ganhe experiência, porque se você fizer alguma coisa errada, você pode travar a empresa inteira e trancar todo mundo do lado de fora. Tá? Não posso também deixar de agradecer ao Marcelo Gonçalves, que aceitou aí a minha palestra, né? Muito obrigado de estar organizando todo esse evento. E eu te convido também a assistir as palestras aí dos outros palestrantes. Eu vi os conteúdos, são bem interessantes. E quero, claro, também te agradecer aí por estar prestigiando esse evento. Né? Se você acha que de alguma forma essa palestra ou as outras palestras te ajudaram, eu te convido aí a compartilhar isso também com outras pessoas. Tá? Não deixe de curtir aí o canal, né, de compartilhar, e se você tiver alguma dúvida, pode comentar ou pode entrar em contato comigo de uma das formas que está aparecendo aqui para você. Então, vamos agora falar sobre o Adversary in the Middle. Como é que funciona esse tipo de ataque? Funciona da seguinte forma: o atacante, ele normalmente manda um phishing, tá? Ele manda um e-mail, o usuário clica nesse e-mail e ele acessa o ambiente da Microsoft passando pelo servidor do hacker. É como uma espécie de proxy, tá? Onde ele é redirecionado para a página real da Microsoft. Ele chega ali nessa página, em alguns casos, existem alguns poucos casos onde é uma página fake, tá? Onde aí sim é uma página fake e tal, mas o que eu vou mostrar aqui é mais sofisticado um pouco, porque o hacker, aqui no caso, né, o atacante, ele vai capturar o token de sessão. Então, o usuário passa pelo servidor dele para chegar na Microsoft. E uma vez que essa credencial ela foi comprometida, né, o que acontece? O atacante ele vai ter acesso aos e-mails, ele pode configurar uma regra para, por exemplo, apagar os e-mails ou mandar os e-mails para um archive, ele pode ler esses e-mails, ele pode mandar um e-mail de fora se passando por alguém, ele pode de dentro já da empresa mandar outro phishing, né, para outras pessoas, ele pode começar uma movimentação lateral até ele conseguir um acesso, que é um acesso aí de global administrator, por exemplo, né, ele vai ter um acesso privilegiado e vai conseguir trancar todo mundo lá de fora, apagar conteúdo, roubar informação, se ele quiser, dentre vários outros tipos de ataque aí que são possíveis, uma vez que ele se tornou global admin dentro da instituição. Ele pode, inclusive, usar o e-mail que ele invadiu para fazer outros ataques de phishing. A gente chama isso de BEC, Business Email
compromising. Então, uma vez que ele está ali num tenant, né, limpinho, e-mail limpinho, o que eu chamo de e-mail limpinho? Tudo organizado, tudo configurado. Ele está com DKIM, ele está com DMARC, ele está com SPF, tudo certinho no tenant, ele está com uma boa reputação da Microsoft. O que ele vai fazer? Ele vai usar aquela conta para fazer vários disparos e tentar invadir outras organizações. Tá? Então, esse é o ataque, que é o Adversary in the Middle, que começa com um ataque de phishing, né, e termina com ele capturando o token de sessão e podendo fazer outros ataques. Para você ter uma ideia, esse aqui é um exemplo de um e-mail que chegou. Esse e-mail foi de uma empresa que trabalha na área de energia. Me parece que foi algo direcionado, porque não chegou por acaso, não é um e-mail de conteúdo aleatório. O e-mail que está o conteúdo, né, que estava escrito aqui nesse e-mail era sobre energia, era sobre alguém se passando por uma empresa que vende insumos, tá, que vende equipamentos elétricos, e essa empresa é uma empresa de serviços elétricos. E olha como é que chegou. Chegou um e-mail aqui, um DocuSign, para ele poder assinar um contrato. Tá? Obviamente é um e-mail falso. Eu ocultei aqui, claro, o nome da empresa. Mas olha como é que chegou. Até perguntaram para mim se isso aqui era ou não um vírus. Tá? Tá aqui, ó. Isso é um vírus. Por quê? Porque essa empresa já tinha recebido treinamento. E a conscientização é um fator muito importante para que o usuário esteja preparado, principalmente quando a tecnologia falha, quando a proteção falha. Tá? Não, toda a tecnologia do mundo você pode estar investindo aí em vários artefatos tecnológicos, mas a conscientização do usuário é um firewall aí crucial que você pode utilizar para proteger a instituição, para proteger a organização onde você trabalha. Olha que interessante, a gente tem aqui um e-mail, né, uma página igualzinha à página da Microsoft, porque que realmente é a página da Microsoft, mas está passando por dentro do servidor do hacker. E, curiosamente, tem HTTPS. Esse site aqui, ele foi criado 5 dias antes desse ataque, era um site novo, SSL válido, tudo certinho. O e-mail veio de uma fonte confiável, passou por SPF, DKIM, tá? Passou por tudo aí, DMARC, e chegou dentro da caixa do usuário. Tá? E ele, como tinha sido treinado, ele fez uma pergunta: isso aqui é um vírus? E aí eu vou mostrar para você agora como que funciona esse ataque. E vou mostrar também como que é essa proteção. Então vamos lá. Aqui eu tenho o servidor utilizado para o ataque. Observe que foi chegado aqui um link, foi recebido um link. Esse link aqui parece o da Microsoft, mas não é o da Microsoft. Esse aqui está até mais parecido do que aquele outro que a gente viu, né? Embora o usuário nem sempre preste atenção em relação ao link. E não é só o T que está faltando aqui, não tem o BR, tá? Essa URL aqui está toda errada, não tem isso aqui, tá? Não tem essa parte aqui, enfim. Isso aqui não é a URL de autenticação da Microsoft. Mas a gente vai usar essa URL agora, dentro do nosso laboratório aqui, para te mostrar como é que funciona esse ataque. E isso aqui acontece na máquina do usuário. Eu estou te mostrando aqui no servidor, para que você possa visualizar o que acontece do lado de quem está realizando esse ataque. Então, o usuário clicou no link e a gente vai ver agora o que acontece. Ele está passando por dentro do servidor do atacante, desse ator malicioso. Vai chegar aqui, ó, na tela de autenticação. O usuário, aqui no meu caso é o Alex Wilber, ele vai colocar aqui o e-mail dele, vai colocar a senha dele, e agora o momento tão esperado, que é o MFA. Poderia ser também aqui, nesse caso, poderia ser aqui também aquela autenticação de MFA no celular, para ele confirmar no celular, simplesmente. Tá? Ele coloca a biometria dele lá, ou o number matching, né, confirma com o número, mas eu escolhi autenticar aqui com o código. Prontinho, está logado. Está autenticado, já autenticou. Vamos dar uma olhada aqui agora. Olha só aqui o que foi capturado. Foi capturado
o username, a senha e foi capturado também o token de sessão. Olha o token de sessão aqui. Esse bloquinho de texto é o token de sessão. Isso aqui existe, isso não é só na Microsoft, tá? Isso existe se você for acessar, por exemplo, o Facebook, o Instagram, os serviços do Google, quase tudo na internet hoje em dia utiliza o token, né, de sessão para que o usuário não tenha que ficar se autenticando várias vezes. Tá? Para propósito aqui desse laboratório, eu estou usando aqui um Fishlet, que faz aí o ataque dentro do ambiente da Microsoft. Tá? Mas isso aqui é a mesma forma para atacar outros ambientes. Então eu copiei esse bloquinho de texto, e esse bloquinho de texto aqui, esse token de sessão, ele pode ser usado novamente. Agora que eu estou na máquina do criminoso, estou utilizando aqui o navegador Edge, e eu poderia colocar aqui o usuário, poderia colocar a senha, e ia me pedir na sequência o MFA. Só que como eu tenho o token de sessão, que é esse bloquinho de texto aqui, ó, que a gente vai fazer o uso dele, tá aqui o bloquinho de texto, o que a gente vai fazer? Eu não preciso digitar nem usuário, nem senha, nem MFA. Eu simplesmente tenho um plugin aqui que é o Cookie Editor, é isso que o criminoso vai fazer. Ele vai importar esse token de sessão e observe agora, com bastante atenção, sem colocar login, sem colocar senha, sem utilizar MFA, vou dar um refresh na tela. Prontinho. Dentro do 365, usando o token de sessão. É muito rápido, é muito fácil, e uma vez que ele está dentro, ele pode agora sim começar uma movimentação lateral. Ele pode vir aqui, por exemplo, no entra.microsoft.com, não sei se o meu aqui está ativo, eu creio que esteja. Olha, eu estou com um usuário comum, tá? Esse usuário não é um usuário administrador, e isso é a configuração padrão, tá? Da maioria dos tenants. Ele pode começar a numerar aqui até descobrir quem é aí um Global Administrator e mandar um e-mail internamente até conseguir acesso a uma conta que é Global Admin e fazer aí um estrago muito maior. Então, isso aqui foi a demonstração com uma conta que utiliza somente o MFA. Agora, eu vou fazer uma demonstração utilizando uma conta que é uma conta que está protegida com a autenticação do dispositivo. Tá? A conta tem essa conta utiliza o Microsoft Intune, e a gente falou que é para ter aí a autenticação do dispositivo. Vou mostrar mais para frente como que faz isso. Então eu vou utilizar uma outra conta aqui agora para fazer essa autenticação. Do mesmo jeito aqui, o usuário, que é o usuário que está protegido, ele também clicou no link, ele também vai digitar aqui o usuário dele, vai digitar a senha dele. Então, vou esperar ele carregar, colocou aqui, ó, usuário, senha, e vai colocar também o MFA. Prontinho. Olha só, ele disse aqui pra gente para logar aqui com a conta de trabalho e tal, ele não foi diretamente. Vamos ver como é que aconteceu lá no servidor do atacante. Aqui eu tenho, ó, uma sessão que foi capturada, que foi a primeira, o token foi capturado, e nesse daqui o token não foi capturado. Foi capturado sim usuário e senha, mas não foi capturado o token de sessão. Então nessa situação aqui, vai ser necessário ainda o MFA. Se ele pegar essa informação aqui somente de usuário e senha, ele não vai conseguir entrar, porque ele não tem o MFA e nem tem o token de sessão capturado. Por isso é importante sim ter o MFA. Certo? Existem outras formas também de proteção, além da que eu vou mostrar aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos focar aqui agora na proteção utilizando o Microsoft Intune. Então, me acompanha aqui que eu vou te mostrar como que é essa solução do ponto de vista aí de configuração agora com o Microsoft Intune e Microsoft Entra. Vem comigo. Eu tenho aqui na minha tela o Microsoft Entra na tela de acesso condicional. Para chegar aqui, proteção, Conditional Access. Eu já tenho algumas políticas e a gente vai revisar aqui agora essas políticas que estão configuradas. A primeira delas aqui é uma política meio padrão já da Microsoft que bloqueia a autenticação herdada.
tá? Vai bloquear aí a autenticação básica dentro do tenant. Eu tenho aqui também a autenticação multifator para todos os usuários, que já está habilitada para todo mundo. As outras políticas estão desabilitadas. Isso aqui, mais uma vez, é o meu laboratório. E eu tenho aqui o Risk-Based MFA, opa, não, esse aqui, o exigir a autenticação de dispositivos em conformidade. Então, é essa daqui que a gente vai trabalhar agora. Essa política, ela está ligada. Tá? Ela está ligada, tá aqui, ó. Então a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai acessar essa política agora. Eu vou te mostrar aqui as configurações que foram feitas para proteger esse usuário. Começando aqui, usuários incluídos. No meu laboratório eu só incluí o usuário TC, teste condicional. Tanto que o primeiro usuário teve a sessão capturada. No ambiente de produção, normalmente, você vai proteger todo mundo. Tá? Ou vai ter ali uma conta, um break glass, né? Caso de algum problema, você pode ter uma conta com uma senha de dupla custódia. É uma conta que está fora aí das regras de proteção, mas é uma conta com uma senha bem complexa, e essa senha normalmente é dividida entre duas pessoas. Tá? É uma senha para quebrar o vidro em caso de emergência. O restante dos usuários fica protegido pela política de autenticação do dispositivo em conformidade. Qual que é o target aí, né? Onde está sendo aplicado? Nesse caso aqui eu configurei para todas as aplicações em nuvem. Qual que é a condição? A condição colocada foi qualquer dispositivo, você vai dar o acesso, desde que o acesso seja um acesso requerendo aqui que o dispositivo seja marcado em conformidade. Então, eu tenho aqui, ó, requerer um dos controles. Eu só tenho esse controle. Então, eu tenho um MFA lá na outra política, mas esse controle aqui que é requerer que o dispositivo seja marcado em conformidade. Eu poderia ter marcado isso aqui, ó, requerer o MFA, e ter tudo numa política só. Se eu marcar isso aqui, e eu estou falando que é para escolher somente um dos dois, ou seja, se passou pelo MFA, o usuário já está autenticado. Tá? E aí, nessa autenticação, o atacante vai capturar o token de sessão. Então, nesse caso aqui, não é interessante marcar. Eu poderia marcar isso aqui, ó, requerer todos os controles. Tá? Mas para eu ter aqui um controle mais granular, eu dividi isso em duas políticas. Então, por essa razão, eu deixei marcado somente dessa forma aqui para requerer aí o dispositivo ser marcado em conformidade. Uma outra opção, que não envolve diretamente aí o Microsoft Entra, mas que vai proteger contra esse tipo de ataque, é você requerer um nível de autenticação e selecionar aqui que tem que ser Phishing Resistant MFA. É um MFA resistente a phishing. Um dessas opções de MFA resistente a phishing é utilizar o Windows Hello for Business. Eu vou falar um pouquinho sobre ele também. Eu vou mostrar como que você faz para configurar isso no Microsoft Intune, tá? Para utilizar o Windows Hello for Business. Mas aqui agora, nesse ambiente, né, nesse laboratório, eu só tenho isso aqui marcado. Então vamos dar uma olhada no que é um dispositivo marcado em conformidade. Aqui eu tenho dispositivos, eu tenho aqui então configuração, e olha o que eu tenho aqui. Eu não tenho absolutamente nada, porque isso é um tenant novo. Tá? Não configurei nada ainda. Em conformidade, vamos ver o que a gente tem aqui? Também não tenho nada, olha só. Por que eu não tenho nada? É um tenant novo. Tá? Então de onde que vem essa configuração de conformidade? A configuração de conformidade, ela vem porque o Intune já está instalado, e uma vez que o Intune está instalado, ele instala também um certificado. Então, ele autentica o usuário lá no MFA, mas ele também autentica o dispositivo. A gente tem uma dupla autenticação, quando o Intune já está instalado. E a configuração padrão do Intune, eu tenho aqui o Windows, por exemplo, vou pegar um dos meus dispositivos aqui. Aqui eu tenho o Intune, ele já está marcando com conformidade. Tá? É interessante você utilizar também outras regras de conformidade. Você pode colocar, por exemplo, que eu tenho aí que ter o antivírus instalado, o Windows tem que estar na versão mínima, tem que ter criptografia com BitLock. Você pode ter outras regras de conformidade, sim. Tá? E aí o dispositivo vai ficar como não conforme, né, se não atender essas outras regras de conformidade. Mas, por padrão, o fato de você ter o Intune
e marcar aquela opção lá no Microsoft Entra, já vai fazer a autenticação do seu dispositivo, porque você já tem ali o certificado do Intune na máquina. Então é algo que vai sim trazer uma proteção aí muito benéfica, uma proteção adicional, e que vai, só o fato de você ter Intune já vai, aí, né, obviamente com essa configuração, evitar que num ataque que vem por phishing, com um adversary in the middle, ele vai prevenir que o token seja capturado, ao menos até a gravação desse vídeo. Né? O futuro pertence a Deus, mas ao menos até a gravação desse vídeo, a gente pode ver ali, vocês observaram que foi protegido o usuário que tinha o Intune configurado, marcado aí para conformidade. Tá? Qual que é a outra... Voltando aqui na nossa tela, qual que é a outra configuração que a gente tem? A gente tem também aqui outros tipos de configuração para proteção, que utilizam Phishing Resistant MFA. E quais são esses três tipos? A gente tem aqui a chave, o Security Key, né, aquela chave, a desvantagem é que é caro, o usuário pode perder aquilo. Tá? Eu tenho aqui o Certificate Based Authentication. A desvantagem aqui é a complexidade para configurar o certificado, né, gerenciar o certificado, distribuir o certificado. Então, isso é algo que você pode levar em consideração. E a gente tem aqui o Windows Hello for Business. O Windows Hello for Business, ele é bem parecido ali com aquele Windows Hello que já existe no seu computador, que você pode utilizar para entrar no Windows. Ele vai utilizar três formas ali, tá? Você pode utilizar um PIN, você pode utilizar uma biometria ali, fingerprint, e pode utilizar também o reconhecimento facial, que vem em algumas câmeras. Então, são essas três formas para você se autenticar com o Windows Hello. E aí, com o Windows Hello for Business, a gente estende essa autenticação ao Microsoft Entra. E isso é muito interessante, porque quando você utiliza o Windows Hello for Business, você pode, inclusive, utilizar o chip TPM da máquina para proteger essa chave de autenticação. Tá? Então, ele é feita uma troca de informações, uma troca de chave aí com o Microsoft Entra, e não vai usuário e senha. Tá? Ele simplesmente vai essa chave. Não é o PIN que vai, tá? Não é o PIN. É uma chave que, quando você configura o Hello for Business, ele configura essa chave para autenticação lá com o Microsoft Entra. Tá? E como é que funciona essa configuração? Funciona assim, ó. Você vai lá em Devices, vai em Enrollment, Windows Hello for Business, e aqui você pode clicar em habilitar. Eu não fiz nenhuma configuração diferente aqui, tá? Tem várias opções, a gente não vai explorar aqui todas elas, mas uma delas é o TPM. Você pode falar que o TPM ele é preferido, tá? Ou pode falar que ele é requerido. Se os dispositivos do seu ambiente forem dispositivos que têm suporte ao chip TPM, é legal que você utilize sim, que você marque ele como requerido, tá? Mas, se não for, você pode simplesmente deixar como está aqui, tá? Preferido. Então essa é a configuração que eu deixei, configuração padrão, e isso já fez com que o Intune configurasse o Windows Hello for Business no meu ambiente, tá? E para você ver se foi configurado direitinho, você pode olhar isso aqui, ó. Esse é o visualizador de eventos. Você vai lá em User Device Registration, admin, e procura pelo evento 358. No evento 358 ele vai mostrar para a gente que a política do Windows Hello para empresas foi habilitada. Sim. Então, isso aqui que eu estou te mostrando é uma outra forma de você proteger o seu usuário utilizando o Intune. Então, a primeira delas foi simplesmente marcando lá para validar se o dispositivo está em conformidade. Tá? E a segunda é você utilizar o Windows Hello for Business. E você pode usar o Intune para configurar o Windows Hello for Business. Dá para configurar o Windows Hello for Business através do Active Directory também. Mas, se você tem o Intune, eu acabei de te mostrar aqui como você faz, aí na tela que você faz para configurar o Windows Hello for Business através do Microsoft Intune. Aqui eu tenho, dentro do meu laboratório, aí, alguns testes antigos que eu fiz, e eu deixei aqui para você ver como que é a proteção quando o usuário tenta se autenticar com o Windows Hello for Business. Repare que aqui onde está escrito aqui, ó, username, não foi capturado o username e não foi capturado a senha. Por quê? Porque a autenticação utiliza uma chave. A autenticação aqui não utiliza mais usuário e senha. Então a gente pode dizer que o Windows Hello for Business é um método de autenticação
sem utilização de senhas. Tá? Assim como o FIDO2 também, a chave também assim como o Certificate Based também é. Então, são mecanismos de autenticação resistentes a phishing, que são passwordless authentication, que é o caso aqui do Windows Hello. Nesse caso aqui, foi uma autenticação com Windows Hello. Aqui embaixo, eu tenho em amarelo uma autenticação que simplesmente validou o dispositivo. Aquele primeiro item que eu mostrei lá. Não foi possível também capturar aqui o token. Então, ele capturou o usuário, capturou a senha, mas não capturou o token. Nesse caso aqui, é importante utilizar outros mecanismos. Por exemplo, quem está atacando pode, por exemplo, usar um ataque chamado MFA Fatigue, onde ele vai insistindo, ele já tem o usuário e a senha, e ele fica mandando a autenticação MFA lá no dispositivo do usuário. Né, até que o usuário se cansa, ou às vezes deixou o celular na mão de uma criança, né, a criança está lá jogando, vai lá e aperta lá para confirmar. Tá? Hoje a gente tem umas formas melhores, né, para autenticar no celular. Você pode usar, por exemplo, o number matching, onde o usuário vai ter que conferir o número, ele vai ter que digitar o número que aparece na tela. Só que a tela é a tela do ator malicioso. Então, o número está aparecendo lá na tela dele, você que é o usuário está recebendo aquilo ali, não sabe que número que está aparecendo. Então, utilizar o number matching como um dos mecanismos é uma recomendação interessante, ao invés de você simplesmente confirmar no celular. Outra proteção importante que você pode fazer também é não permitir que qualquer usuário ingresse com o dispositivo no Microsoft Intune, porque se ele não puder ingressar, se por acaso quem está atacando conseguir ingressar com o dispositivo do Microsoft Intune, ele vai ter o dispositivo em conformidade, né? Porque ele coloca o Intune na máquina, que ele está usando para fazer na segunda máquina dele lá, né? Ele já capturou o usuário e a senha, e pode, através aí do MFA Fatigue, o usuário confirma, e depois que o usuário confirma, ele acabou de ingressar, por exemplo, a máquina dele dentro do Intune. Se eu não me engano, o ataque que foi feito ao Uber foi feito dessa forma. Tá? A gente chama isso de segunda onda de phishing. Tá? É um phishing, né, mais sofisticado ainda, onde o ator malicioso ingressa com o dispositivo dentro do tenant, e aí passa a ter o dispositivo dele em conformidade. Tá? E aqui em vermelho são situações onde foram utilizadas, né, somente aí usuário e senha mais MFA. Então não teve autenticação de dispositivo e não teve nenhum outro mecanismo de autenticação phishing resistant. Certo? Então, eu queria mostrar com você, né, esse tipo de ataque é um ataque bem comum, é um ataque que tem crescido cada vez mais, tá? Principalmente agora que a Microsoft está colocando MFA para todos os tenants. Então, eu queria contribuir com você para que você pudesse proteger a instituição, pudesse aí proteger a organização que você trabalha, utilizando o Microsoft Intune. Né? Isso você aprende aqui na Intune Week. Agora aproveitei, né, para fazer ainda a propaganda aqui do Intune Week. Eu quero agradecer a você que ficou até o final. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você compartilhe, tá, com seus colegas. Peço que você também aproveite para assistir às outras palestras. Os conteúdos, os temas estão fantásticos. Se você teve alguma dúvida aí, pode mandar aqui no chat, ou pode falar comigo também dentro de algum método aí que eu deixei aqui na tela para você, que agora que aparecendo na minha camiseta. Tá? Fique à vontade para me procurar. Deixei aí também Araújo Tech, você pode procurar por Araújo Tech no YouTube, você vai me encontrar também, ou pode digitar somente Araújo Tech, vai direto lá na página, tá? Fica à vontade aí para me seguir também, entrar em contato. E, por último, quero agradecer mais uma vez ao querido Marcelo Gonçalves, que possibilitou aí, organizou esse evento e possibilitou que a gente pudesse falar um pouquinho e colaborar, né? Contribuir aí distribuindo um conteúdo de qualidade aí do Microsoft Intune na Intune Week. Perfeito? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua audiência. Um forte abraço e até mais.